nós sempre estamos vendo, a gente vê parcialmente os trabalhos da casa, né? Então sempre tem que ter alguém que está no centro, tem que ter alguém para preparar a água para frutificar, tem que preparar a câmara de passe, né? Aí vocês veem, por exemplo, o pessoal trabalhar, se movimentar. Então aí a gente tem, inicialmente, sempre aqui em Colônia, nós fazemos uma leitura, depois fazemos uma prece inicial, e a palestra, uma prece final e o passe. Agora, como é no plano espiritual? Como é que trabalham os espíritos na casa, no centro espírita? Nós sempre vemos os encarnados trabalhar. E como é que trabalham os desencarnados? Porque nós não estamos sozinhos, né? Sempre nós temos o auxílio dos desencarnados também. Então, a minha proposta hoje é falar sobre esse livro, chamado A Seara do Bem. A psicografia de Luiz Antônio Ferraz, o espírito de Antônio Carlos Tonini. Então, o personagem do seu Tonini, que vai comentar como que é o trabalho. Ele vai a uma casa espírita, essa casa espírita é real, a gente não sabe onde é, a gente não sabe onde é essa casa, mas ela existe. Talvez tenha sido modificada alguma coisa para que a gente não fique sabendo realmente qual é a casa. Então, mas a intenção é essa, é conhecer o plano do trabalho de todos os encarnados. Então, no livro, Tonini começa: o centro espírita é sublime educandário, onde aprendemos a estudar as missões de Jesus à luz do Evangelho redivino. É recanto de oração, onde nos fortalecemos para as realizações no campo da ascensão espiritual. Como ele diz, aqui nós vemos com duas funções, para duas coisas: aprender e orar. Essa é a finalidade da nossa vinda aqui. Então é isso que o centro funciona, como uma escola e como uma casa de oração. Aqui nós observamos Tonini, juntamente com o espírito Cândido, chegando à casa espírita. Porque o Tonini quer conhecer, o Tonini desencarnou e gostaria de conhecer os trabalhos de uma casa espírita, mas do lado espiritual. Então Cândido vai trazê-lo até esse centro, e onde vai apresentar ao Joel. Joel é o espírito coordenador dos trabalhos da casa. Ele que é o superintendente, o presidente, ele que coordena, porque na casa espiritual são vários espíritos que participam do trabalho. Então Cândido apresenta Tonini a Joel, porém Joel, como é o chefe, ele não teria disponibilidade. Então ele apresenta Marcos, para que Marcos faça a apresentação dos trabalhos para o Tonini. Então aqui, antes de iniciar os trabalhos, antes de iniciar a palestra, Joel reúne todos os trabalhadores, aqui os trabalhadores desencarnados, e faz uma preleção, onde faz os ajustes finais, onde vê as funções de cada um. Apesar que nesse centro, a turma espiritual que trabalha, eles dividem-se em 4 grupos. É o setor de vigilância, o setor de comunicação, o setor de esclarecimento e setor de enfermagem. São 4 setores divididos. Então aqui reúne todo para discutir as últimas pendências e os últimos ajustes. Aqui nós podemos observar 2 colunas. Essas 2 colunas, nós vemos aqui 2 espíritos, né? Eles são espíritos do setor de vigilância. Não só esses espíritos trabalham no setor de vigilância, no caso dessa casa 2, como outros também. Só lembrando que aqui os slides é
para a gente fazer para ficar um audiovisual melhor. Né? Mas além dessas colunas, geralmente a casa, o centro espírita, tem como se fosse uma redoma magnética protegendo de espíritos que queiram aqui para atrapalhar. Não estejam afins de se transformar, de mudanças. E qual é a função desses espíritos do setor de vigilância? Além de impedir a entrada de espíritos que estejam querendo brincar, zoar, eles impedem a entrada desses espíritos e permitem que espíritos que queiram aprender, que queiram se transformar, participem também da sessão. E nós, numa casa espírita, nós temos os encarnados que nós vemos, mas sempre tem os desencarnados que também assistem também às palestras. E geralmente, os espíritos desencarnados, os sofredores, eles ficam andando, perambulando, às vezes, em sofrimento. Né? E isso não tem dia, porque nós trabalhamos aqui de quarta-feira, mas a espiritualidade não, ela não fecha a casa, ela continua trabalhando. Então, espíritos que queiram auxílio, a casa também oferece esse tipo de auxílio durante a semana, por exemplo, né? Durante o mês, durante o ano, ela oferece esse tipo de trabalho. E se precisar de ouvir alguma coisa, de alguma palestra, participar de prece, então eles ficam também até o dia da sessão, da reunião. Aqui é o setor de enfermagem, onde você tem o Dr. Cornélio, que cuida dos espíritos responsáveis pelo passe, pelo medicamento, pela frutificação da água. Aqui a gente vê duas ânforas, que são recipientes que contêm remédios, medicamentos extraídos da natureza. Isso é o que o Tonini nos explica. Aqui o setor de comunicação. A gente vê o pessoal do setor de comunicação reunido e nós observamos vários aparelhos. Olha. Vários aparelhos. Não sei se são aparelhos eletrônicos, mas são aparelhos utilizados pela espiritualidade para auxiliar no trabalho. Se os espíritos não tivessem a ajuda desses equipamentos, às vezes eles demorariam mais tempo para tomar as ações. Então esses aparelhos vêm para auxiliá-los, para ajudar a serem mais rápidos também no trabalho deles. Aqui nós vamos ver essa tela, como é que funciona daqui a pouco, e nós vamos conhecer esse aparelho que o Tonini está segurando. Os aparelhos os mais diversos eram preparados para auxiliar no empreendimento de socorro e auxílio. Telas eletromagnéticas, comunicadores de longa distância, receptores, auscultadores vibracionais e demais mecanismos facilitam as tarefas aqui desenvolvidas. Nós estamos vendo aqui, então, vários aparelhos sendo utilizados pela espiritualidade para desenvolver o seu trabalho. Isso, espíritos do bem, benfeitores. Agora eu vou perguntar assim para a gente analisar. E os espíritos do mal? Você acha que eles utilizam também equipamentos, aparelhos? Porque se os bons utilizam, provavelmente os maus também. Como aqui na Terra a gente tem pessoas que se usam de material para fins pacíficos, também tem pessoas que utilizam querendo fazer uma maldade. E aqui também no plano espiritual também. Então aqui o nosso trabalhador da casa se preparando para fazer a abertura. Observam as várias pessoas esperando aqui. Realmente não é colônia mesmo, né? Aqui, né? Então os dois se preparando para início dos trabalhos da casa. Aqui, por fora,
fora da casa espírita. Então a gente vê esse clarão aqui representando como se fosse aquela redoma, como se fosse uma barreira magnética que impede espíritos, olha esses vários espíritos aqui, espíritos que não querem se modificar, não querem ouvir a palavra de Cristo. Eles acham que aqui é o paraíso, então querem entrar aqui para fazer baderna. Então esses espíritos não conseguem atravessar essa barreira. Aqui os encarnados têm permissão de entrar, né? Não tem nenhuma barreira com relação a encarnados. Costuma ter também aqui na entrada, é como se eles abrissem nessa redoma uma porta. E nessa porta eles colocariam um aparelho, que chamam de capacitador vibracional. Que ele, a hora que chega o espírito, ele verifica a vibração de como esse espírito está, para verificar se ele se arrependeu e se ele está apto a entrar na casa. Iniciando-se os trabalhos, né? Então o organizador da casa convida nessa casa espírita um cantor. E ele vai então se desprendendo a música, e ele vai assim fazendo com tal vontade e fazendo com um coração que ele, mais com o auxílio da espiritualidade, como se fossem, está vendo aqui, focos, pétalas, né, que caem do céu, como já manifestação da ajuda do alto. Isso aqui vai caindo sobre o ambiente da casa. Então a música, mais essas energias que chegam na casa, juntamente também depois com a oração, tudo isso faz parte da preparação do ambiente da casa, para que nós deixemos os nossos problemas do plano material para fora do centro espírita. Que aqui a gente fique somente com o coração voltado para Deus. Aqui então, já o palestrante, né, em posição. Aqui nós vemos aqui atrás dois espíritos. Esses espíritos vão aqui lembrando aqui, vão estar para auxiliar o orador. Não que o espírito aqui esteja fazendo a palestra no invés do orador, mas ele consegue tirar, às vezes, lá do inconsciente, coisas que já estão na memória do orador e trazer à tona para que ele possa colocar na sua apresentação. Ele não coloca palavras na boca do orador, mas ele intui, ele inspira, ele coordena os pensamentos. Isso é o trabalho que esses espíritos aqui do setor de esclarecimento, no caso esse espírito em particular é o guia do orador, que está auxiliando, para que a mensagem que o orador queira transmitir seja a melhor possível. Aqui, nesse slide, observamos aquela tela que estava sendo colocada no fundo, lá na parede. Ela funciona como se ela captasse o pensamento do orador. Então o orador nessa passagem está comentando sobre uma passagem do Cristo. Então ela capta porque à medida que o orador vai falando sobre a passagem, ele vai também desenvolvendo essas imagens como se fosse uma tela na sua mente. Então esse aparelho capta essa mensagem e transmite, mas só para os desencarnados. Os encarnados não veem, né, essa tela, mas só para os desencarnados. Você vê aqui também assistindo às palestras.
sua mensagem, ele vai, à medida que ele vai estendendo o seu assunto, geralmente os ouvintes, a gente quando está ouvindo, a gente vai analisando aquilo que ele diz, a gente compara aquilo que ele falou com coisas nossas que acontecem no nosso dia a dia, né? Então nos traz lembranças, recordações, fatos. E aqui, essa menina, essa jovem, ela então, à medida que ele comenta, ela se lembrou que ela, no dia de manhã, ela discutiu com a sua mãe. Falou em impropérios, bateu a porta, né? Saiu brava da casa, deixando a mãe magoada. Então ela reviu o fato que aconteceu. Então ela viu o erro, à medida que o orador apresentou, falou, ela percebeu o erro dela, então ela se propõe no dia seguinte encontrar a mãe e pedir desculpa pelos fatos. Isso realmente é algo que eu falo por mim, que à medida que eu assisto também, vou assistindo uma palestra, à medida que a pessoa vai falando, eu vou analisando, né, o que ele está falando, com aquilo que eu tenho, aquilo que aconteceu. Tonini não, Marcos nos diz: ouvir atenciosamente uma palestra evangélico-doutrinária significa realizar uma profunda avaliação da vida. Isso dentro daquilo que nós aprendemos, como eu disse que uma das funções é aprender, né, nós também aprendemos nos autoanalisando. Então, o que propõe a doutrina espírita é justamente isso, é fazer com que a gente reveja aquilo que a gente fez e corrija-los, né? Agora, como ele disse aqui, significa realizar uma profunda avaliação da vida. Agora, são para todos? Não. Só para aqueles que prestam atenção. Porque também tem, né, eu também já fiz isso, de estar assistindo palestra, daqui a pouco a mente passeia, ela foge, ela vai para um assunto que não tem nada a ver. Às vezes a gente está preocupado com alguma coisa que aconteceu com a família, ou problemas no trabalho, e a gente se dispersa, a gente às vezes não presta atenção. E é o caso então desse senhor, ele está olhando, mas a única coisa que ele não está fazendo é prestando atenção na palestra. Ele está pensando na sua rotina de trabalho, não é nem algo grave que aconteceu. Então, aquela avaliação evangélico-doutrinária, ele não está fazendo. Aquela menina fez, a anterior ela fez. Então, serviu para ela rever o ato dela e corrigir no dia seguinte. Agora, o nosso Senhor, não, provavelmente ele vai entrar do jeito que ele entrou, ele vai sair, sem aproveitar quase nada. O aproveitamento de tudo depende do interesse de cada um. Não olvidemos que a redenção espiritual é conquista de ordem individual, ou seja, a nossa elevação, o nosso crescimento é individual. Ninguém vai poder fazer isso por nós. Essa senhora, olhando um pouquinho mais ao lado, né, Marcos mostra essa senhora. Percebe que ela está envolta numa nuvem negra, né, densa. Isso aqui se deve a pensamentos negativos, a pessimismo, a autodesvalorização, baixa autoestima, é aquela visão negativista da vida. Então, quando a gente tem esses pensamentos, no caso dessa senhora, é o dia a dia dela
todo dia, ela se vendo dessa forma, ela pensando negativamente, ela só vendo dificuldades, só reclamando. Então ela acaba desenvolvendo, criando esses, nós chamamos de miasma, que são emanações do pensamento. Então é como se a gente modificasse a nossa energia, porque a energia em si ela é neutra. Quem vai deixar ela positiva ou negativa somos nós. No caso dessa senhora, ela está deixando a sua energia extremamente baixa, extremamente densa. E isso a gente pode observar aqui no peito dela, uma massa maior, uma aglomeração maior. Isso faz com que a gente sinta que, na verdade, o que está acontecendo é uma inibição do chakra cardíaco. Está ocorrendo aquela, como a gente sente aquela opressão no peito, sentir o peito oprimido, aquela dor que a gente não sabe o que é e por quê. Às vezes na questão de ansiedade. Então está relacionado à inibição desse chakra, dessa energia, que é a energia, é o chakra relacionado ao sentimento. Outras coisas que acontecem também com uma certa frequência, esses três aqui, ó, nós podemos observar que eles estão dormindo. E às vezes acontece, né? Esse tiozinho aqui, então, ele acorda muito cedo para ir para o trabalho, né? Sai do trabalho e vai direto para o centro, então ele fica muito cansado e dorme. Essa senhora aqui, mais é por falta de atenção mesmo. Então ela fica meio que dispersa também e vai causando um pouco de sono nela. Esse aqui a gente pode observar que eles têm um feixe de energia. Esse aqui está sendo influenciado por um espírito, pelo obsessor dele. Lembra que eu comentei quando a gente estava vendo aquela barreira magnética que é formada no centro espírita, né? Fazendo um adendo, aquela barreira que é formada no centro espírita, ela não é formada no início do trabalho e no final do trabalho ela se desfaz. Ela permanece, essa barreira. E essa barreira é formada pelos pensamentos, pelos atos, pelas atitudes, pelos sentimentos das pessoas que participam da casa. Então a barreira não é espiritual, ela não é os espíritos que vai lá e criam aquela barreira. Não, é o ser humano mesmo. É a nossa energia que cria aquela barreira. Mas podemos levar em consideração assim, entre os três um certo desleixo, porque nenhum dos três casos justifica dormir. Se eles estão cansados, se poderiam ficar de pé, assistir a palestra de pé, tentar despertar. Aqui poderia ter feito uma oração. Então quem quer prestar atenção, às vezes também precisa de um certo sacrifício. Se despendeu de uma certa força para poder ouvir. Nenhum caso aqui, né, estaria justificando. Fala assim, não, ele está dormindo por justa causa. Não haveria, não é o caso deles. Mesmo esse senhor que trabalhou o dia inteiro, está cansado, ele poderia assistir a palestra em pé. Poderia ir ao banheiro, jogar uma água no rosto. Ele poderia usar de artifícios para ficar acordado. Como essa senhora, é só ficar mais atenção, é só prestar mais atenção. Esse senhor, por que não se concentra mais? Faça uma oração, pede auxílio. No caso dele, eu disse que o espírito, o obsessor dele, ele não consegue entrar na casa, mas ele fica do lado de fora. E ele, mas mesmo assim, ele consegue influenciar negativamente esse indivíduo. E a intenção é justamente que ele não preste, a intenção é que ele não preste atenção na palestra mesmo. Para que ele não aprenda, para que ele não se mude, para que ele não mude. Aqui, nós vemos aqui duas salas contínuas, né? Aqui é a evangelização infantil,
E antigamente nas casas, não existia evangelização. Eram pessoas que cuidavam das crianças para que os pais pudessem assistir a palestra. Mas aí, graças a Deus, perceberam que a evangelização é o plantar a semente lá na manhã. Então, aquilo que é feito aqui, evangelização, né, infantil, é para que lá amanhã eles tenham já na memória, na cabeça deles, uma base instalada em Jesus, o bem. E aqui nós observamos 4 espíritos, 4 mulheres espíritas. E aí a gente poderia perguntar, será que elas estão lá para assistir a evangelização, porque quando elas se reencarnarem, elas vão ser também evangelizadoras? Pode ser, mas geralmente essas mães aqui, Tonini nos diz o seguinte, Marcos, aliás, nos diz o seguinte, que essas mulheres espíritos foram mães que erraram quando elas estavam encarnadas. Então elas vão ali para aprender e ver um pouco como que é uma pessoa, no caso uma evangelizadora, que não é mãe, se dedicar ao ensino evangélico, ao filho dos outros. Então para que elas possam aprender um pouco disso, a se doar. Porque muitas dessas mães abandonaram os filhos quando encarnados por prazeres, né? Então é extremamente importante a evangelização. Agora, só a evangelização no centro? Não. É importante também que essa evangelização ocorra em casa também. Porque nós temos o hábito de deixar sempre para o outro cuidar. Como a evangelização é uma função dos pais também, mas só que nós relegamos a outra. Então é importante a evangelização aqui no centro, mas também é importante que continue dentro de casa. Aqui um dos aparelhos que nós comentamos lá quando a gente estava falando sobre o setor de comunicação, esse livro aqui é aquele livro que fica lá na entrada e onde coloca-se o nome dos encarnados e dos desencarnados. Então eles utilizam um aparelho para verificar a impressão, vou falar a impressão da tinta, mas o que é essa impressão da tinta? Quando você vai lá, alguém vai lá e escreve o nome de uma pessoa, pode ser de um ente querido, de um amigo, né? Quando a gente escreve o nome dessa pessoa, nós estamos impregnando a nossa energia naquele escrito. Então muitos fazem de maneira mecânica, outros fazem por atavismo, porque viram que desde que fundou o centro, então sempre fez, então a gente faz também, né? Outros colocam porque o fulano ligou e pediu para escrever o nome dela, porque dentro do centro vem também para colocar o nome, pede para alguém vir e colocar, para não ter o trabalho de vir para cá. Outros pedem para colocar o nome para fazer oração. Por quê? Porque ele mesmo não quer fazer oração para ele. Ele também foge do trabalho de fazer a oração. Ele pede, então ele quer que põe o nome aqui para os outros fazerem oração para ele. E também, que é o que eu acredito que a maioria aconteça, são pessoas que realmente querem auxiliar alguma outra pessoa, algum ente querido que esteja sofrendo com problemas. Eu estava ouvindo uma senhora dizendo que um centro maior
né? Onde tem secretaria, que às vezes então pessoas ligam na secretaria pedindo para a secretária anotar o nome do livro. Né? Para mim isso tem que ir lá escrever. Já pede por telefone, escreve o nome do fulano, o meu nome aí. Tá? Então, os espíritos utilizam esse aparelho aqui, não sei o nome dele, né? E eles vão passando sobre o livro. E aqui a gente vai observa aqui, que este nome aqui é Antônio RGS, é um nome fictício, né? Mas esse Antônio aqui se destacou em relação aos outros. Aí eles observaram, aí no canto do aparelho apareceu uma imagem de uma mulher. O nome aqui é Antônio, mas apareceu uma imagem de uma mulher. Né? Mas como isso? Porque a imagem que aparece é de quem escreveu. Não é o nome que está escrito, mas é quem escreveu. Aí eles observam, olha, dão uma olhada no centro, na sala, e veem que a mulher está sentada. É essa mulher aqui. Então aí eles se aproximam, um dos espíritos se aproxima dela e diz no ouvido dela o nome da pessoa que ela escreveu. E aí a pessoa automaticamente lembra, no caso aqui é o filho, ela lembra do filho. O filho foi abandonado pela esposa. Então ele está com os 2 filhos para cuidar, está desempregado, né? E ele entrou em depressão por causa disso. E a mãe está desesperada, não sabe o que faz. Então ela foi ali escrever os nomes para pedir auxílio à espiritualidade. Então aqui a espiritualidade já tomou conhecimento do caso dessa senhora. Depois eles vão estar tomando conhecimento dos outros também que escreveram. Mas só para chamar a atenção, para ver assim, como é a mãe, ela foi lá e escreveu realmente com vontade. Ela escreveu com o coração, ela impregnou aquela página com energia, né, salutar. Provavelmente a espiritualidade depois, porque o centro terreno ele fecha, mas o espiritual ainda continua. Ele não fecha. Depois que aqui para os trabalhos, eles continuam seus trabalhos. Terminado então a palestra, vamos então para o passe. Aqui observamos, aqui são então as pessoas que vão tomar o passe, aqui os passistas e os espíritos. Observamos aqui o indivíduo, no clima da meditação e da prece, permite um afrouxamento dos laços vitais que lhe une o espírito ao corpo. O que é importante no momento do passe? Isso é do passista e de quem vai tomar o passe. É dos dois. Meditação e prece. Quando a gente está nesse transe de meditação, de prece, a gente propicia, porque lembra que a gente tem o corpo, o perispírito e o espírito. A meditação e a prece faz com que o perispírito ele se expanda um pouco mais. E ao se expandir um pouco mais além do corpo, ele vai trabalhar com um papel de absorção de energia. Ele capta a energia transmitida pelo passista na sua totalidade. Agora, por quê? Porque esta moça aqui, essa senhora, ela está meditando e está em oração. Ela está fazendo isso. Agora observamos aqui esse senhor aqui. Esse senhor está pensando no trabalho. Simplesmente ele entrou lá no passe
sentou na cadeira e está lá pensando num passe, etc. Ou seja, ele está muito ligado ao material, muito ligado ainda ao plano terreno. Ele estando muito ligado ao plano terreno, o seu perispírito, vamos dizer assim, vai ficar escondidinho, entre aspas, né? E ficando assim, ele vai ter uma maior dificuldade em captar a energia. Então, de repente, ele vai, senta na cadeira para tomar um passe e levanta do jeito que entrou. Por quê? Porque também não está aproveitando. Porque não é só o passista que tem que se preocupar. Não é só o passista que, por imposição das mãos, transmite o passe. Ele pode transmitir o passe. Né? E também vai ser influenciado pela meditação e pela prece. Porque nesse tipo de passe, quando é dado no centro espírita, ocorre a união, a sinergia dos fluidos do encarnado e do desencarnado. São dos dois. Não é só do espírito. Porque passe só do espírito, ele não precisa de encarnado. Então não haveria necessidade de encarnado na câmara do passe. Era só sentar lá que a espiritualidade dava. Mas no caso da câmara de passe, a energia vem dos dois. E aqui observa aqui que cada espírito está auxiliando o seu passista. Ele consegue manipular o fluido, né, para que cada um receba aquilo que necessite. Mas só vai receber a pessoa que estiver em meditação, em oração, para que ela consiga receber isso. Senão ela também não vai conseguir. Mesmo que o passista esteja fazendo tudo certo, realmente esteja, o passista e o espírito estejam transmitindo a energia, você não vai conseguir captar. E o mesmo é o passista. Porque também se o passista estiver pensando como esse senhor aqui, ele também não vai conseguir transmitir a sua energia. Então é extremamente importante a ação dos dois, do passista e de quem recebe o passe. Agora, Tonini, Marcos leva Tonini para ver o local onde é fluidificado as águas. Então você tem lá os copinhos onde é fluidificado. Depois tem as garrafinhas. Né? Algumas pessoas deixam as garrafinhas tampadas, outras destampam. Né? Não há necessidade de destampar, porque a energia que esses espíritos atuam, ela passa pelo sólido, pelo material sólido e penetra na água, porque a água sim é uma boa captora de energia. Então ela capta energia e retém. E essa água que cada um colocou lá, cada um também vai receber o remédio específico para cada um. Quando é aquela água que nós tomamos no copinho, não. É uma energia só para todos. Mas nas garrafinhas é individualizado. Cada um tem o seu passe. Aqui elas vão funcionar como alimento, como medicamento para quem ingere. É específico para cada um. Então, agora, já apresentar todos os trabalhos da casa, né? Terminado o passe, tomado a água, ou se encerrando os trabalhos. E aqui, então, Tonini se despedindo de Joel, agradecendo, né, pela oportunidade, e se despedindo da casa. Aqui, os espíritos se deixando. Mas quais espíritos? Os da casa? Também. Mas não só os da casa. Lembram que lá atrás, na hora que a gente passou aqui, a gente pode observar que tem os espíritos que necessitavam, que estavam a fim de mudança,
queriam se regenerar, estavam participando também, né, da palestra. Então, muitos desses espíritos serão encaminhados ao plano superior, para que eles possam, então, ser melhor tratados, eles possam se reorganizar, se energizar, né, para que eles possam futuramente vir ao trabalho. Mas muitos outros espíritos ainda continuam na casa, ainda mantendo o trabalho, principalmente aquele trabalho feito com outros espíritos, né, que ficam vagando necessitando de auxílio. Esse trabalho não para. Então, eu queria apresentar, para a gente entender e conhecer um pouco mais como que funciona o trabalho dos espíritos dentro de uma casa espírita. Porque a gente conhece muito o trabalho dos encarnados, e dos desencarnados a gente conhece pouco. Então, quando eu li esse livro, eu achei muito interessante, no sentido de falar, realmente é interessante, porque para a gente ver, aprender também como que é o outro lado. É isso. Obrigado. Fiquem com Deus.